A paz do Senhor, família amada, a paz do Senhor, família Manancial, graças a Deus. Aqui está o estudo semanal Manancial, amém. Está aqui por escrito, né, o tema consciência é a função do espírito humano e entendendo a alma é o tema do estudo, amém, amados. Por que eu coloquei esse estudo aqui? Só que você entenda, né, que a consciência é a função do espírito humano, do espírito humano, amém, amado? Do espírito humano, você, humano, espírito humano. Aleluia. Porque hoje à noite, aqui em Simão Dias, estarei ministrando, para a glória do Senhor, estarei ministrando que tem a ver com esse assunto. Estarei ministrando que nós temos que educar o espírito humano. Amém? Estarei ministrando sobre isso hoje, em nome do Senhor Jesus. E aqui está, amém, parte da introdução, para que você entenda já. E na hora a sua mente está aberta, na hora da ministração de hoje à noite, aqui na Manancial de Simão Dias, porque hoje é a ceia do Senhor aqui na nossa igreja, Manancial de Vida. É o culto da criança, mas também a ceia do Senhor. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aqui fala na introdução, a Bíblia não faz uma afirmação direta, dizendo que a consciência é o espírito humano. Mas há várias passagens que associam a consciência ao espírito. Então, a consciência é uma função do espírito. Amém? Não é que a consciência é o espírito, é a função dela, do espírito que Deus colocou, soprou na vida do homem. Ou a parte do ser humano. A consciência é entendida como a parte interna do homem que julga as ações, os pensamentos, geralmente influenciada pela moral e pelos princípios espirituais. Aqui estão algumas passagens que ajudam a fundamentar essa ideia. Veja aqui Romanos capítulo 2, você pode conferir na sua Bíblia, versículo 14 e versículo 15, nos fala assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Porque quando os gentios que não têm lei faz naturalmente as coisas que são da lei, e não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando justamente a sua consciência e os seus pensamentos, que acusando-os e defendendo-os. Nesse texto, Paulo fala que a consciência dos gentios age como a lei interna, mostrando que há uma dimensão espiritual que define o certo e o errado. Também, amados, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, você pode conferir na sua Bíblia, também, amém, nos fala assim, a palavra do Senhor, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Esta passagem indica que o Espírito do homem é o que conhece as coisas internas do homem, sugerindo que a consciência pode ser uma função do espírito humano. Amém? Romanos capítulo 9, versículo 1 nos fala assim: diga a verdade em Cristo, não minto, dando-me testemunha a minha consciência no Espírito Santo. Paulo relaciona a consciência como o Espírito Santo. Olha aí, Paulo relaciona a consciência com o Espírito Santo. Paulo relaciona a consciência, amém, com o Espírito Santo. A consciência do homem, o Espírito do homem com o Espírito Santo. Quer dizer, a comunhão, sugerindo que a consciência opera em conjunto com a dimensão espiritual do ser humano. Hebreus, capítulo 9, versículo 14, nos fala assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo.
Aqui vemos que a consciência pode ser purificada, indicando que ele é uma parte do ser humano, e ela é uma parte do ser humano, que tem uma ligação espiritual e que precisa ser transformada por meio da obra de Cristo. Essa passagem sugere que a consciência está ligada ao aspecto espiritual do ser humano e que ela é uma parte do espírito ou da alma, responsável por discernir o certo e o errado. Na Bíblia, a distinção entre alma e espírito nem sempre é clara, pois ambos os termos são usados de maneira que às vezes sobrepõem. No entanto, pode explorar a relação entre a consciência, o espírito, a alma, para entender melhor como eles se interconectam. A alma é o psíquico. A alma geralmente se refere à vida ou parte emocional, intelectual do ser humano, incluindo pensamento, emoções e vontade. Está aí, meu irmão. Amém. O espírito, a função do espírito é a consciência. A função da alma, que é o psíquico, é a emoção, o intelecto, as emoções e as vontades. Ela é a sede das emoções, desejos e personalidade, é a alma. A alma é a parte que responde aos estímulos externos, experiências vividas. Você viu quando a pessoa ama alguém, isso é da alma, isso pertence à alma, o ama. Quando a pessoa é apaixonada a mulher é apaixonada pelo homem, o homem é apaixonado pela mulher, isso é da alma, irmã, da emoção, da alma, não é do espírito, é da alma. O espírito quer Deus, mas a alma quer o quê? Satisfazer o seu desejo. O espírito é pneuma. O espírito é a parte do ser humano que tem a capacidade de conectar com Deus e de compreender a realidade espiritual, a parte mais profunda do homem, onde ocorre a comunhão com Deus, aonde a consciência está enraizada. O espírito, segundo a Bíblia, é o que Deus colocou no homem para que ele possa ser um ser espiritual. Então, o homem, você vê o homem, o seu corpo, mas ele não é um corpo humano em si. Ele não é carne em si somente. Ele é espírito. A consciência com a parte do espírito. A consciência pode ser vista como a função do espírito, que nos ajuda a discernir o certo e o errado. Ela age como um tribunal interno, onde julgamos as nossas ações e pensamentos. Romanos capítulo 8, versículo 16 nos fala assim: diz o próprio Espírito, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E sugere que no espírito humano, que a consciência é a comunicação com o Espírito Santo, acontece. Amém? A consciência comunica com o Espírito Santo. E o Espírito Santo comunica, que é o Espírito de Deus, com a consciência, que é a função do Espírito. A interação entre alma e espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12, afirma: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Isso sugere que, embora seja distinto, a alma e espírito estão intimamente conectados. A alma envolve as emoções, vontade e raciocínio, enquanto o espírito lida com a conexão com Deus, as questões morais e espirituais, a consciência. Portanto, a consciência pode ser entendida como uma função do espírito do homem, como nós já falamos, que opera um conjunto com a alma. A alma fornece a base emocional, intelectual, enquanto o espírito contém a consciência, trazer que a alma é o discernimento moral e espiritual. Isso mostra que o espírito trabalha junto, mas a consciência, como parte do espírito, é o centro onde questões morais e espirituais são discernidas e julgadas. Amém? Que você, aí, em nome de Jesus, possa, sim, abrir o coração para a aprendizagem, para você ser fortalecido a cada momento pelo Espírito de Deus. Aleluia. E você possa vencer os problemas, as lutas, as dificuldades na vida.
Um ótimo domingo para você, uma ótima semana, em nome do Senhor Jesus.